Acha que os ovos são a melhor coisa para manter os seus músculos fortes depois dos 60 anos? E se eu lhe dissesse que há uma proteína vegetal, humilde e muitas vezes esquecida na nossa despensa, que pode construir músculo de forma mais eficaz e rápida do que os ovos, especialmente para nós, que já passamos dos 60? É frustrante, não é? Fazer tudo certo, comer os ovos ao pequeno almoço, talvez um bife ao almoço, e mesmo assim sentir que a força nos braços e nas pernas vai diminuindo ano após ano. Sentir que subir um lanço de escadas já custa mais, ou que pegar nos netos ao colo já não é tão fácil. Esta perda de músculo, chamada sarcopenia, parece uma batalha inevitável contra o tempo. Mas a verdade é que a natureza esconde segredos poderosos que a ciência está agora a confirmar. E um desses segredos está num alimento que provavelmente até já tem em casa. Neste vídeo, vamos desvendar que proteína vegetal é esta, porque é que a ciência a considera superior aos ovos para a nossa faixa etária e como pode começar a usá-la hoje mesmo para recuperar a força e a vitalidade. E fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar pode mudar completamente a forma como encara a sua alimentação e o seu bem-estar diário. Vamos então mergulhar neste segredo tão bem guardado. O alimento de que estou a falar são as lentilhas. Sim, as simples e humildes lentilhas. Sei o que pode estar a pensar. Lentilhas? Como é que algo tão trivial pode ser mais potente do que um ovo, o símbolo da proteína? A resposta está na ciência do envelhecimento e na forma como o nosso corpo processa os alimentos depois dos 60. À medida que envelhecemos, o nosso corpo desenvolve algo chamado resistência anabólica. Isto, em termos simples, significa que os nossos músculos se tornam um pouco teimosos. Precisam de um empurrão mais forte, de um sinal mais claro para começarem a construir e a reparar-se. O ovo é uma boa fonte de proteína, ninguém nega isso. Mas o sinal que ele envia aos nossos músculos pode não ser o mais forte possível. É aqui que entram as lentilhas e o seu superpoder secreto, um aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor principal que liga a máquina de construir músculos no seu corpo. Sem leucina suficiente, pode comer toda a proteína do mundo, mas a máquina nunca arranca verdadeiramente. Estudos científicos recentes têm demonstrado que, para os seniores, não é apenas a quantidade total de proteína que importa, mas sim a quantidade de leucina em cada refeição. E uma boa dose de lentilhas cozidas pode fornecer uma quantidade de leucina impressionante, que rivaliza e, em alguns aspectos, supera a do ovo, especialmente quando consideramos o pacote completo. Um ovo grande tem cerca de 6 gramas de proteína. Uma chávena de lentilhas cozidas tem quase 18 gramas de proteína. É o triplo! E com essa quantidade, vem uma dose robusta de leucina para ligar esse interruptor muscular. Mas a magia não fica por aqui. Ao contrário dos ovos, as lentilhas vêm com um bônus incrível: a fibra. A saúde intestinal é fundamental para a absorção de nutrientes. De que serve comer bem se o corpo não consegue aproveitar? A fibra das lentilhas alimenta as boas bactérias no nosso intestino, melhora a digestão e garante que todos os nutrientes valiosos, incluindo os aminoácidos para os músculos, são devidamente absorvidos. Além disso, as lentilhas não têm colesterol e são ricas em ferro e folato, essenciais para a energia e a produção de células sanguíneas. É uma fonte de energia limpa e eficiente para o corpo. Pense nisto como escolher um combustível para o seu carro. O ovo é como uma gasolina de boa qualidade. Funciona bem. As lentilhas são como uma gasolina aditivada de alta performance. Não só fazem o motor andar, como também limpam o sistema e melhoram a eficiência geral. Então, como podemos trazer este superalimento para o nosso dia a dia de forma prática e saborosa? É mais fácil do que parece, e a nossa cozinha tradicional portuguesa já nos dá muitas pistas. Em vez de pensar nas lentilhas como um prato complicado, veja-as como um ingrediente versátil. Uma das formas mais simples é fazer uma sopa de lentilhas rica e reconfortante. Coza as lentilhas com um refogado de cebola, alho e cenoura,
junte um pouco de caldo de legumes e talvez umas folhas de louro. No final, pode passar com a varinha mágica para obter um creme aveludado ou deixá-las inteiras. É uma refeição completa, quente e que nutre a alma e os músculos. Outra ideia excelente é fazer lentilhas estufadas, um prato que lembra o nosso feijão guisado. Pode estufá-las com chouriço de boa qualidade para dar sabor, ou com muitos legumes como pimento, courgette e tomate, para uma versão mais leve. Servidas com um pouco de arroz integral, tem uma refeição com uma proteína completa e deliciosa. E para os dias mais quentes, uma salada de lentilhas é uma maravilha. Coza as lentilhas e deixe arrefecer. Depois, misture com pimento vermelho picado, cebola roxa, salsa fresca, um pouco de queijo feta e tempere com azeite e vinagre. É uma refeição leve, fresca e carregada de nutrientes. O importante é começar. Tente trocar 1 ou 2 refeições de carne ou ovos por semana por uma refeição à base de lentilhas. Não precisa de ser uma mudança radical. Comece por adicionar 1 colher de sopa de lentilhas à sua sopa de legumes habitual. Ou misture um pouco de lentilhas cozidas no seu arroz. O seu corpo vai agradecer e vai começar a sentir uma diferença sutil, mas real, na sua força e energia. Mas claro, as lentilhas, por mais fantásticas que sejam, funcionam melhor em equipa. Construir e manter a massa muscular depois dos 60 é como cuidar de um jardim. Não basta ter uma planta excelente, precisa do solo certo, da água certa e do sol certo. O mesmo se aplica ao nosso corpo. Assim, depois de termos as lentilhas como a nossa estrela principal, vamos adicionar outros aliados igualmente poderosos. O primeiro grande aliado é o grão-de-bico. Tal como as lentilhas, o grão-de-bico é uma leguminosa incrivelmente nutritiva e muito presente na nossa cultura. Quem não gosta de um bom bacalhau com grão ou de uma salada de grão-de-bico com atum? O grão-de-bico é também uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra e hidratos de carbono de libertação lenta, o que significa que lhe dá energia sustentada ao longo do dia, evitando aqueles picos e quedas de açúcar no sangue. A beleza do grão-de-bico está na sua versatilidade. Pode transformá-lo numa pasta deliciosa, o hummus, perfeito para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. Para fazer hummus em casa, basta triturar grão-de-bico cozido com um pouco de azeite, sumo de limão, alho e uma pasta de sésamo chamada tahine. É simples e muito mais saudável do que muitas pastas e manteigas que se compram. Outra forma maravilhosa de consumir grão-de-bico é assado no forno. Escorra bem o grão cozido, seque-o, tempere com um fio de azeite, pimentão doce, cominhos e uma pitada de sal e leve ao forno até ficar estaladiço. Fica um petisco delicioso e crocante, perfeito para quando apetece algo salgado, mas muito mais nutritivo do que batatas fritas. Juntar grão-de-bico à sua alimentação, a par das lentilhas, cria uma dupla imbatível para a saúde muscular e geral. A seguir, temos de falar sobre um conceito muito importante: a combinação inteligente de alimentos. Uma preocupação que muitas pessoas têm com a proteína vegetal é que ela pode ser incompleta, ou seja, não ter todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Embora leguminosas como as lentilhas e o grão-de-bico sejam ricas em muitos aminoácidos, a forma mais eficaz de garantir que obtenha o perfil completo é combiná-las com cereais integrais. Esta é a sabedoria ancestral que vemos em pratos de todo o mundo e também na nossa dieta mediterrânea. Pense no clássico arroz com feijão. Não é por acaso que esta combinação é tão popular. O arroz complementa os aminoácidos do feijão e juntos criam uma proteína completa, tão boa ou melhor que a da carne. O mesmo se aplica às nossas lentilhas. Quando come as suas lentilhas estufadas com uma fatia de um bom pão de mistura ou com uma porção de arroz integral, está a fornecer ao seu corpo todos os blocos de construção de que ele precisa para reparar e fortalecer os músculos. Não precisa de se obcecar com isto em todas as refeições. O corpo é inteligente e consegue armazenar aminoácidos ao longo do dia. Mas ter o hábito de incluir cereais integrais nas suas refeições com leguminosas é uma estratégia simples e eficaz.
E agora, um pequeno gigante da nutrição: as sementes de abóbora. Estas sementes são uma potência nutricional. Além de terem uma quantidade surpreendente de proteína, são uma das melhores fontes naturais de magnésio. O magnésio é um mineral crucial que está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. Cãibras, espasmos musculares e fraqueza podem, por vezes, estar ligados a uma deficiência de magnésio. Manter os níveis de magnésio adequados ajuda os músculos a funcionar corretamente e a recuperar melhor após o esforço. Polvilhar uma colher de sopa de sementes de abóbora por cima da sua sopa, da sua salada ou do seu iogurte é uma forma incrivelmente fácil de adicionar proteína, gorduras saudáveis e este mineral essencial à sua dieta. São crocantes, saborosas e o seu corpo vai beneficiar imensamente. Não subestime o poder destas pequenas sementes. Agora que já fortalecemos a nossa despensa com lentilhas, grão de bico e sementes, falta um ingrediente que é o mais essencial de todos e, ironicamente, o mais negligenciado: a água. Sim, a simples e pura água. Podemos ter a dieta mais perfeita do mundo, rica em proteínas e nutrientes, mas se estivermos desidratados, o nosso corpo não consegue usar esses nutrientes de forma eficaz. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. A água é fundamental para transportar os nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos resultantes do processo de reparação. Quando estamos desidratados, o volume de sangue diminui, o que significa que o coração tem de trabalhar mais para bombear o sangue e os nutrientes para os músculos. O processo de construção muscular torna-se lento e ineficiente. É como tentar construir uma casa de tijolos sem argamassa suficiente. Os tijolos estão lá, mas não conseguem unir-se para formar uma parede forte. Para muitos de nós, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar desidratados e não sentir sede. Por isso, não podemos confiar apenas na sede para nos dizer quando beber. Temos de criar o hábito de beber água ao longo do dia. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água ou um copo à vista, na mesa de cabeceira, na sala, na cozinha. Cada vez que olhar para ele, beba um gole. Não precisa de beber 1 litro de uma só vez. O ideal é beber pequenas quantidades de forma consistente. Se acha a água pura um pouco aborrecida, pode aromatizá-la. Adicione umas rodelas de limão, de pepino, umas folhas de hortelã ou até um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam para a sua hidratação. O objetivo é manter o corpo constantemente abastecido com este fluido vital. Lembre-se, a hidratação adequada não só ajuda os músculos, como melhora a função cerebral, a saúde da pele e a digestão. É a base de tudo. Portanto, em resumo, o que vimos hoje é uma abordagem completa para nutrir os nossos músculos e a nossa vitalidade. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de pequenas mudanças inteligentes e consistentes. Ao dar prioridade a alimentos como as lentilhas, que enviam um sinal forte de construção muscular ao nosso corpo, estamos a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Ao complementá-las com outros heróis como o grão de bico, ao fazer combinações espertas com cereais integrais e ao adicionar o poder mineral das sementes de abóbora, criamos uma sinergia poderosa. E ao regar tudo isto com bastante água, garantimos que o sistema funciona na sua máxima capacidade. A mensagem mais importante que quero que leve daqui é de esperança e de poder. Não está condenado a perder força à medida que envelhece. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e de se fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Comece devagar. Escolha uma destas dicas para implementar esta semana. Talvez seja fazer uma sopa de lentilhas ao domingo, ou talvez seja apenas o compromisso de ter sempre um copo de água na sua mesa. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou tem alguma receita especial com lentilhas ou grão de bico que queira partilhar?
Deixe o seu comentário abaixo. As suas ideias podem inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem beneficiar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força e a vitalidade são uma escolha que fazemos todos os dias. Cuide de si e viva a sua melhor vida, hoje e sempre.